A arquitetura da União Europeia é complexa, funcionando em rede e num sistema multinível. É cada vez mais frequente que a UE seja observada e deslindada através da chave interpretativa oferecida pelo direito constitucional. Realmente, é indiscutível que onde quer que sejam exercidos poderes públicos, neste caso resultantes de uma voluntária integração de soberanias a um nível superior, tenham de existir mecanismos de limitação, controlo e accountability do exercício do poder. A ordem jurídica da União é autónoma face quer à ordem jurídica dos seus Estados-membros, quer à ordem jurídica internacional, detendo certas características específicas que acentuam e garantem tal autonomia. Essas características são, entre outras, e tal como já descreveu o Tribunal de Justiça, o princípio da atribuição, o quadro institucional próprio e o sistema jurisdicional completo, as fontes autónomas de direito que prevalecem sobre o direito nacional em caso de conflito, ou seja, o primado, a que se soma o efeito e a aplicabilidade direta. Estas características essenciais do direito da União dão origem a uma rede estruturada de princípios, de regras e de relações jurídicas mutuamente interdependentes, que vinculam reciprocamente a União e os Estados-membros e estes entre si. Toda a arquitetura da União Europeia assenta na premissa fundamental segundo a qual cada Estado-membro partilha com todos os outros os valores comuns em que a UE se funda, conforme previstos no artigo 2º do Tratado da União Europeia. Essa premissa, reconhecida reciprocamente entre os Estados-membros, implica e justifica a emergência de um princípio de confiança mútua, que se traduz numa presunção, aplicada nas relações horizontais entre Estados, nos termos da qual estes assumem que todos os restantes Estados-membros também respeitam e aplicam o direito da União Europeia. Assim, os Estados-membros podem ser obrigados a presumir o respeito da ordem jurídica da União e dos direitos fundamentais por parte dos outros Estados-membros, razão pela qual não lhes é possível exigir a outro Estado um nível de proteção nacional dos direitos fundamentais mais elevado do que o assegurado pelo direito da União, nem tampouco verificar em concreto se esse outro Estado-membro respeita efetivamente os direitos fundamentais garantidos pela UE, salvo circunstâncias excepcionais. Do princípio da confiança mútua resulta um outro princípio, considerado a pedra angular da cooperação judiciária em matéria penal, o princípio do reconhecimento mútuo. Na sua essência, e no âmbito da cooperação judiciária, o reconhecimento mútuo implica que um Estado-membro reconheça como válidas e execute imediatamente as decisões judiciais adotadas noutros Estados-membros da União Europeia. Nos termos do artigo 3º, número 2 do TUE, a União Europeia proporciona aos seus cidadãos um espaço de liberdade, segurança e justiça, sem fronteiras internas, em que seja assegurada a livre circulação de pessoas, em conjugação com medidas adequadas em matérias de controlos na fronteira externa, de asilo e imigração, bem como de prevenção e combate da criminalidade. O espaço de liberdade, segurança e justiça foi introduzido no Tratado de Amsterdão e correspondia ao terceiro pilar da União. Atualmente, esta matéria encontra-se regulada no título 5º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, entre os artigos 67 e 89. O conjunto de matérias abrangidas pelo ELSJ é vasto e intricado. Destaca-se o objetivo de garantir um elevado nível de segurança na União através de medidas tendentes a prevenir e combater a criminalidade. Os mecanismos jurídicos a que a UE recorre neste domínio são, essencialmente, o reconhecimento mútuo das decisões em matéria penal, a harmonização mínima e a execução de medidas nacionais. Ao criar o espaço de liberdade, segurança e justiça, a União obriga-se a respeitar os direitos fundamentais e os diferentes sistemas e tradições jurídicas dos Estados-membros, o que não pode deixar de provocar uma constante tensão entre o forte desejo de unidade e o necessário respeito pela diversidade dos Estados. O Regulamento 2018/1805, de 14 de novembro de 2018, relativo ao reconhecimento mútuo das decisões de apreensão e de perda, tem a sua base jurídica na alínea A do número 1 do artigo 82 do TFUE, almejando ser, na União, e perante a criminalidade transnacional, um eficaz instrumento de prevenção e combate ao crime, através da apreensão e perda dos seus instrumentos e produtos. Este regulamento, obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável nos Estados-membros, parte do reconhecimento mútuo, por todos os outros, das decisões de perda e apreensão dos instrumentos e produtos do crime adotadas por um Estado-membro, pressupondo por isso
um elevado grau de confiança mútua entre os membros da União Europeia. O próprio regulamento reconhece que a cooperação entre os Estados-membros, baseada no reconhecimento mútuo, pressupõe essa confiança e a presunção de que as decisões a reconhecer e a executar sejam tomadas em conformidade com os princípios da legalidade, da subsidiariedade e da proporcionalidade, sempre se respeitando os direitos fundamentais das pessoas singulares e coletivas envolvidas. Na verdade, um Estado-membro só pode recusar executar uma decisão de apreensão ou de perda em condições excepcionais e com fundamento num dos motivos previstos no regulamento. Entre esses motivos estão a violação do princípio do nebis in idem ou a existência de razões substanciais que levem a crer que a execução de uma decisão de apreensão ou de perda iria violar manifestamente um direito fundamental previsto na Carta, em especial o direito a um recurso efetivo, o direito a um julgamento equitativo ou o direito de defesa. A União Europeia é um projeto original de paz, prosperidade económica e de bem-estar social, que há quase 65 anos procura alcançar uma união cada vez mais estreita entre os Estados e os povos da Europa. Desde a sua origem, que as comunidades europeias não são axiologicamente neutras, procurando promover interna e externamente um conjunto de valores tidos como universais e comuns a todos os Estados-membros, entre os quais se contam o Estado de Direito, que assegura também o direito a um julgamento equitativo e o respeito pelos direitos fundamentais. É precisamente a circunstância da UE se apresentar, mais do que como um estrito projeto económico de mercado comum, como uma união de valores, que explica a introdução daquela cláusula de salvaguarda neste regulamento. Sem confiança, o reconhecimento mútuo não pode operar entre os Estados-membros. Confiança e reconhecimento mútuo são, por isso, pressupostos essenciais das decisões de apreensão e de perda que, com base no regulamento, se adotem.